Yeah! E aí galera, belezeira ou não? Bom, hoje eu resolvi fazer o vídeo aqui em casa, enquanto eu preparo minha comida e tudo mais tal. Eu vou mostrar para vocês e contar para vocês o porquê que eu prefiro fazer a minha comida em casa, como que eu faço, o que que eu levo, como que ela é acondicionada no caminhão, como é que eu faço para esquentar a comida, enfim. Hoje eu quero mostrar para vocês a respeito disso e como eu preparo a comida aqui em casa. Nada mais justo do que fazer o vídeo aqui em casa e mostrar passo a passo como é. Mas antes de chegar nessa seara, eu gostava de dizer para vocês como que foi a minha semana, né? Afinal de contas, a gente não conversou sobre isso ainda, né? A semana que se passou, eu fui para a República Tcheca. Já havia ido para lá uma outra vez. Aliás, foi um episódio bem desagradável, né? Porque a pessoa que me acompanhou, poxa vida, é um cidadão que, se fosse um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais gente boa com o ser humano, teria sido uma viagem muito legal, porque eu aprendi bastante coisa com ele. Mas ele é um cara muito grosso, uma pessoa que não vale a pena ficar falando muito dele não. Mas enfim, eu já tinha ido para a República Tcheca uma vez, e para poder entrar na República Tcheca, a gente precisa de um equipamento para pagar os pedágios. Então, isso já foi uma aventura por si só. Porque quando eu cheguei no local, perto da fronteira, onde a gente compra a máquina, é muito grande, é um parque enorme. E eu não sabia, eu nunca tinha estido lá, né, antes. Eu falei, certo? Eu nunca estive lá, foi a primeira vez, né? E então eu parei o caminhão na primeira vaga que eu vi e pronto, a hora que eu entrei numa loja, como se fosse uma conveniência, eu acreditei que era ali onde se vendia a tal da, vamos ver se eu me lembro, sim, vinhete, como eles falam, tem o vinhete eletrônico e tem o outro que é uma máquina que a gente gruda assim no né? Tem 4 ventosas que a gente mete no para-brisa do caminhão e segue a viagem com essa máquina. E quando eu cheguei lá, eu falei pro cidadão assim em alemão, porque eu falei, cara, é o que vai dar para fazer, né? E ele fazia assim com a cabeça, ó, ou seja, ele não estava entendendo patavina do que eu estava dizendo. E aí, para eu descobrir onde era o local para comprar essa tal dessa máquina, deu o que falar. Mas eu cruzei o parque, o pátio inteiro com aquele monte de caminhões e achei o tal do lugar. Ótimo. Cheguei lá, perguntei pro cidadão, né? Do you speak English? Oh yes, sure. Tal, what you need? Tal. Aí a gente começou a conversar. E aí ele me deu uma máquina, me deu a máquina para 400 quilômetros, que era mais do que o suficiente. Eu ia gastar aí uns 320, 330 para ir até o local descarregar e para voltar pelo mesmo caminho. Quando eu cheguei lá que eu descarreguei, na hora de voltar, o chefe me mandou carregar na Alemanha. E aí o GPS me mandou por um caminho diferente. Sem surpresa, estava dentro dos 400 quilômetros, mas a pista que eu peguei foi um negócio assim bem complicado, viu? Porque é uma rodovia de mão dupla, sem muitas sinalizações. Com licença. Uma via que não está preparada para receber um caminhão de 40 toneladas. A temperatura estava frio pra caramba e havia resquícios de gelo já nas bermas, né, nas laterais da rodovia. Aquilo nem deve ser chamado de rodovia, para ser sincero, tá bem? Mas enfim, foi um percurso muito tenso. Embora eu estivesse com o caminhão vazio, eu diria que é ainda pior, porque o caminhão carregado, ele racha o gelo que está na pista, né? Por conta do peso. Então os pneus estão com contato direto com o alcatrão, né? Com o asfalto. E quando o caminhão está leve, tá sem peso, isso não acontece. Então o risco da gente deslizar ou de aquaplanar ou alguma coisa assim é bem maior, tá? Anyway, de qualquer forma, eu cruzei essa rodovia no período pré-estabelecido, né? Não fui nem muito rápido nem muito devagar. Deu tudo certo, não saí da pista, não fiz L, não rolou nada. Fui até lá onde tinha que ir, tudo bem. Aí eu cheguei num cliente na Alemanha. Quando eu cheguei lá foi muito engraçado. Eu parei o caminhão no cais que tinha que parar
e o cidadão começou a falar em alemão comigo. Ele começou a mostrar para mim como que se operava um paletizador elétrico. E eu olhei para ele e falei assim, tá, mas por que o senhor está me falando isso, né? Pensei, né? Não cheguei a falar para ele porque é em alemão e eu preciso usar o Google Translator para falar em alemão. E aí ele me explicou tudo como é que funcionava, virou as costas e foi embora, e me deixou ali sozinho. E por causa da minha amplitude, eu precisava carregar o caminhão logo para poder tirar o caminhão do cais e achar um lugar para dormir, porque eu ia fazer uma folga de, né, um descanso de 9 horas. Bom, o cidadão sumiu, eu peguei o paletizador e comecei a meter a carga para dentro do caminhão. Vai, meu, tem que ir, vai, né? Senão vai ferrar a minha amplitude. Aliás, deixa eu falar da amplitude para vocês bem rápido. A amplitude é o que determina quanto tempo a gente pode trabalhar num dia. Então, entre conduzir e trabalhos operacionais e administrativos, a gente pode trabalhar no máximo 15 horas por dia, depois de uma folga de 9 horas. O que isso significa? Significa que se eu acordei, por exemplo, se eu comecei a conduzir às 8 da manhã, eu somo 8 mais 15, 23. Então se eu comecei a trabalhar às 8 da manhã, o meu limite é às 23 horas do mesmo dia. Mas não de condução. Condução são 9 horas com uma pausa de 45 no meio, certo? Mas, por exemplo, preciso estivar a carga. Entra na amplitude, outros trabalhos. Preciso abrir e fechar a lona do caminhão ou o teto do caminhão, não, do reboque, para meter a carga lá dentro, outros trabalhos. Chego no cliente e fico 30 minutos de braço cruzados, à espera de aportar no cais. Entra também na amplitude. Então a amplitude é isso, a amplitude é um limite de 15 horas, ok? Com 9 de condução e 6 de qualquer outro trabalho. Bom, eu precisava carregar o caminhão logo e tirar ele dali por causa da minha amplitude que já estava para acabar. Ao invés de ficar esperando ou perguntando, já peguei logo aquele paletizador elétrico e meti 19 paletes lá para dentro, me diverti muito, porque aquele bichinho é gostoso de andar em cima dele. E resolvido, tirei o caminhão, coloquei dentro da empresa, num canto que eu já havia pedido para eles, né, que eu estava sem tempo de condução e se eu poderia dormir no pátio, eles disseram que sim. Acabei por carregar o caminhão, coloquei ele do lado e pronto. Bom, depois disso, no outro dia fui para o outro cliente e aí aconteceu o que aconteceu. A carga já havia sido embarcada em outro caminhão e lá eu perdi mais ou menos aí umas 5 a 6 horas de espera e isso deixou o gestor pé da vida, atrasou o meu regresso para Portugal, tanto que hoje é quarta-feira e eu ainda estou em casa de folga e vou ficar até amanhã para dar as 45 horas. Tirando isso, tive aí um percalço com o combustível, com a tampa do tanque de combustível, mas não foi nada demais. No final das contas, abasteci os tanques como mais ou menos como deveria, né? Um foi o máximo e o outro pela metade. Regressei até a empresa sem perda de combustível, sem pane seca. A essa altura, a tampa de combustível já deve ter sido trocada, ou seja, tirando a parte de descer da Alemanha até Portugal com um caminhão com 7 toneladas, o que na verdade não é o peso, é o volume, né? O reboque voltou com mais da metade vazio e isso é péssimo para a empresa, é um prejuízo muito grande. Prejuízo não, eu acredito que não, eu acredito que a empresa cobrou o valor que tinha que pagar, mas ela deixou de lucrar. É aí que está o prejuízo, porque se ela volta com mais carga, ela ganha mais. E é péssimo você ter o equipamento, a mão de obra ali disponível e não ter, por causa de uma limitação de tempo, né? Eu não poderia ficar lá o final de semana e tudo. Enfim, eu até poderia, mas como eu tenho um gestor gente boa demais, um patrão sensacional, ele fez com que eu voltasse para casa para poder tomar banho, fazer comida, descansar para depois voltar. Ao invés de ficar lá o sábado e o domingo, né, sem comida, sem nada, para carregar alguma outra carga para depois vir para cá. Então esse foi o resumo da semana. Agora eu vou dizer para vocês como que é a comida.